Agora na Rádio Índio Capilé, Momento Curumim. Apresentação: Emanuel Frelich. Muito boa noite, torcedor aimorezista. Mais uma edição do Momento Curumim no ar, nesta sexta-feira aqui na Rádio Índio Capilé. Este dia 22 de setembro de 2023. Temos muitas informações sobre as categorias de base. Vamos tratar tudo aqui no Momento Curumim, o programa que é 100% destinado às categorias de base da Rádio Índio Capilé, que é 100% Aimoré. Você confere tudo, todas as informações sobre o nosso índio aqui na rádio. Você que ainda não se inscreveu no nosso canal no YouTube, aproveita e faça a sua inscrição, deixe o seu like, compartilha com os amigos, com os seus familiares, também colegas de trabalho, de escola, manda para todo mundo para que mais pessoas possam conhecer este programa que nós fazemos com tanto carinho para você, torcedor aimorezista. Começando com as informações dessa semana, na última quarta-feira, no dia 20, feriado, Dia do Gaúcho, aqui no Rio Grande do Sul, o Aimoré enfrentou o Pelotas no estádio Cristo Rei em partida válida pela terceira rodada do Campeonato Gaúcho, na categoria Sub-15, e o Índio acabou sendo derrotado por 2-1. Logo no começo da partida, aos 5 minutos de jogo, após uma finalização de longe, a bola acabou batendo no travessão e sobrou livre para o jogador Guilherme Domingues, que foi um destaque do Pelotas na partida. Ele empurrou a bola para o fundo das redes, então abrindo o placar para os visitantes do Cristo Rei. Depois do gol, o Aimoré criou muitas oportunidades ao longo da primeira etapa e foi no finzinho dela, aos 31 minutos, lembrando que na categoria Sub-15 são 2 tempos de 35 minutos, aos 31 o árbitro identificou que o jogador do Pelotas tocou com a bola na mão, dentro da área, e daí com isso o Índio teve um pênalti a seu favor, que foi convertido pelo lateral direito e capitão da equipe Gregório, que finalizou muito bem no canto direito do goleiro da equipe pelotense, que até pulou nela, mas não conseguiu fazer a defesa. E quando se imaginava que na segunda etapa o Aimoré tentasse buscar a virada, até por conta da entrada do atacante Emanuel, que foi um dos destaques da equipe neste começo de Campeonato Gaúcho, ele que havia começado o banco de reservas, entrou então no intervalo. Porém, aos 4 minutos da segunda etapa, o Aimoré acabou levando o segundo gol, após um cruzamento na área. A bola acabou ficando livre para o Arthur Guerreiro, que também teve o trabalho somente de concluir a bola para o fundo das redes. Esse gol acabou abalando muito o Aimoré, que daí não conseguiu buscar o empate, até tentou através de alguns lançamentos, alguns cruzamentos na área, mas aí teve dificuldades e acabou saindo derrotado. Mas não há muito tempo para se lamentar. Mesmo com este resultado, que deixa o Aimoré na quarta colocação do Grupo A com 6 pontos, o Índio enfrenta amanhã, isso mesmo, no dia 23, o Grêmio, no estádio Cristo Rei novamente. Essa partida será às 15 horas, ou seja, às 3 horas da tarde, um duelo que é importantíssimo para o Aimoré na competição. A gente sabe de toda a dificuldade por ser a equipe do Grêmio também, o Aimoré já enfrentou o Internacional, sempre é difícil enfrentar a dupla Grenal, mas a gente fica na expectativa que o Aimoré consiga ao menos um empate contra a equipe do Grêmio. E depois do jogo contra o Pelotas, nós falamos com o Nilmar Ornelas, técnico da categoria Sub-15, que comentou sobre esta partida, as condições físicas dos atletas e também sobre esse próximo duelo contra o Grêmio. Você confere então aqui agora Nilmar Ornelas, técnico da Aimoré, aqui na Rádio Índio Capilé. Falei para eles reagir, porque a gente tomou um gol muito cedo no início do jogo e no segundo tempo a gente tomou o gol de novo, onde a gente não esperava. E de novo, os meninos eles estão sentindo bastante quando tomam o gol, parece que eles sabem que o jogo vai acontecer, mas daí vem o gol e aí a gente não tem o poder de reação. Mas é que nem tu falou, são meninos, a gente tem que trabalhar isso, a gente tenta orientar aqui de fora, mas é lá dentro que as coisas acontecem. A gente tá cuidando bastante essa semana, a gente até não fez muito físico, porque onde a gente está treinando lá no parque, estava bem pesado o campo, a gente treinou na chuva, então o trabalho está acontecendo. Mas a gente deu uma segurada nos meninos na questão física, e agora tem essa pedreira aí que é o Grêmio no sábado. A situação ficou um pouquinho difícil, mas não é impossível de classificar. Então nós temos que ir passo a passo, vai ser um jogo difícil, mas a gente vai ter que trabalhar, não adianta. Derrota que a gente não imaginava, não estava nos nossos planos, né? Falando do jogo assim em si, acho que a gente teve a posse, mas
Eu pedi para os meninos no primeiro tempo parar de dar balão, para a gente tentar circular essa bola, tentar fazer as triangulações, chegar no fundo, chegar em condições de fazer o gol, mas não surtiu efeito. Tentamos mexer no segundo tempo, continuamos dando balão e tivemos a posse. Eles foram felizes ali em 2 lances praticamente. No segundo tempo praticamente não teve defesa do nosso goleiro. É o futebol é isso. Tá aí então o Nilmar falando conosco, a gente fica na torcida que o Índio consiga então um bom resultado contra o Grêmio e que também consiga seguir adiante na competição, pois a gente sabe das dificuldades, essa é uma competição muito difícil, o Aimoré que está no grupo A, ainda tem alguns confrontos contra o Novo Hamburgo, que será fora de casa, também enfrenta novamente fora de casa a equipe do Progresso lá em Pelotas, mas a gente fica na expectativa que o Índio possa seguir adiante na competição. E além do Nilmar, também depois desse jogo contra o Pelotas, nós conversamos com o Lisandro Leite, ele que é coordenador das categorias de base no Aimoré, que ele falou sobre o modelo que o Índio está utilizando referente à venda dos atletas e também sobre o aproveitamento dos jogadores das categorias de base no elenco profissional em 2024. E você confere então aqui a fala de Lisandro Leite aqui na Rádio Índio Capilé. A gente está num trabalho que, tu sabe, a base para dar frutos precisa de 2, 3 anos para a gente conseguir montar alguma coisa. Então a gente teve alguns percalços pelo caminho, por exemplo, a nossa sub-20 ela estava meio que dividida com o Jaú, agora não está mais, então nós já estamos conseguindo ter resultados e buscando atletas de um nível maior na sub-20, né? Hoje tivemos uma vitória importante pela manhã, inclusive. A nossa 17, antes do gauchão, com a saída do Alif, que era o treinador, ele levou 13 jogadores, 3 goleiros, então a gente, olha, vocês não imaginam o feito que foi para a gente não ter caído, né? Vocês acompanharam aqui, vocês viram que foi até hoje ela sente essa perda aí, mas nós já conseguimos já dar uma recuperada. E essa categoria sub-15 é a que vem com mais tempo de trabalho. Então, teoricamente, nós já esperávamos algo a mais dela. E em relação a parcerias que a gente vem desenvolvendo com outros clubes e tal, nós já conseguimos buscar muitos holofotes para a nossa direção, né? Então, nisso aí, a gente pretende conseguir alguns negócios para o clube Aimoré, que às vezes o pessoal pergunta, fulano foi para tal clube e o Aimoré não ganhou nada. Não, a gente tem já um modelo de negócio, né? Onde nós vamos seguir trabalhando, com certeza vamos conseguir colocar 2, 3 jogadores no mercado, onde o Aimoré vai vir a ser remunerado com a positivação desses negócios nesses clubes, né? Vai depender muito dos nossos jogadores chegar lá, ficar 3 meses num período de empréstimo e tal, e o clube exercer a compra deles, né? Então isso aí é alguma coisa que a gente aguarda. Nós temos o João, né, que estava no profissional aqui, que estava conosco, foi para Portugal. João Martins, né? Exatamente, ele já está lá em Portugal, ele já tem um contrato lá onde o Aimoré, sendo vendido no mercado europeu, o Aimoré vai ter um percentual na venda dele. Então, nesse tipo de negócio, só nos resta torcer para que ele vá lá, faça boas campanhas lá e seja vendido e gere lucro para o clube. Então, essa é a nossa ideia, formar 5, 6 negócios desse formato por ano, né? Se pudesse mais, claro. Mas como a gente está começando agora, é difícil a gente ter mais que 4 jogadores em condições de negócio, porque o mercado ele não funciona assim, gente. Nós não somos mágicos de sair achando 4 craques por ano, que estavam em casa, chegar aqui e jogar, né? Isso aí o pessoal tem que saber que existe o Aimoré, que o Aimoré tem um trabalho sério, e eles começam a vir natural. Sim, nós já conversamos em cima desse número, nós estamos trabalhando com isso, inclusive nós vamos começar um trabalho, não começamos ainda por causa das chuvas, de transição do nosso sub-20 profissional, onde a gente vai ter alguns jogadores nossos com idade estourando, já que a gente vai dar segurado, para o treinador do ano que vem dar uma olhada. E com essa perspectiva, né, a gente espera também atrair mais atletas de qualidade, porque se o clube conseguir ter 10 no profissional, o clube vai ter que gastar com 14, 15 jogadores e com isso direcionar o dinheiro e contratar gente de qualidade. Não adianta ter que contratar 25 a salário mínimo e não ter nenhum que vá dar um resultado dentro do campo, né? Tá aí então o Lisandro falando conosco, importante relato dele, né? A gente espera que isso acabe se concretizando, que tenhamos alguns atletas da base no profissional do Aimoré, com as categorias de base, então, sendo mais valorizados. Isso é muito importante. E agora, tratando sobre a categoria Sub-19, a equipe comandada pelo Anísio Madeira conquistou mais uma vitória na Liga Serrana, vencendo o Galvão por 4-2, também na última quarta-feira, lá no RGM Academic, lá em Gravataí.
O Índio marcou os seus gols com Ederson 3 vezes, ou seja, ele fez um hat-trick, e também o Luan, e daí com isso o Aimoré conseguiu somar mais 3 pontos nessa competição. E agora a categoria volta a campo contra o Jaú. Essa partida será amanhã também pela Liga Serrana, fora de casa. E segunda-feira, também, na segunda-feira em casa, recebe o Ivoti também por essa competição pela Liga Serrana. Portanto, alguns compromissos aí da categoria Sub-19. Já sobre a categoria Sub-17, conquistou uma ótima vitória ontem, vencendo o São José, aqui em São Leopoldo, lá no Estádio do Nacional, pela Encosta da Serra. O Índio bateu a equipe porto-alegrense pelo placar de 2-0. E além disso, a equipe comandada pelo Rodrigo Oliveira tem uma semana cheia de compromissos. Vamos aproveitar para passar então a agenda da categoria Sub-17. No domingo, o Aimoré enfrenta o Estância Velha fora de casa pela Encosta da Serra. Na segunda-feira, recebe o Ivoti em casa também pela Encosta da Serra. Já na quarta-feira, viaja até Bento Gonçalves para enfrentar o Esportivo pela Liga Serrana. E já na sexta-feira, realizará um amistoso em Sapucaia contra o Gladiadores, um projeto local com o objetivo, então, de captar atletas para as categorias de base do Aimoré, assim como o Índio também vem fazendo com alguns outros projetos e também com clubes menores. Portanto, também é mais uma forma de adquirir jogadores para as categorias de base. Ainda sobre a Sub-15, falamos sobre o Campeonato Gaúcho, mas também vamos ter alguns outros compromissos sobre outras competições. A equipe, antes de passar a agenda, a gente tem que trazer também que o Aimoré esteve em campo também contra a equipe do São José ontem, mas diferente da Sub-17, acabou não tendo o mesmo sucesso, acabou sendo derrotado pelo placar de 7-0. Esse jogo foi também pela Encosta da Serra. E no domingo, a equipe então vai enfrentar o Estância Velha fora de casa pela Encosta da Serra também, e também vai viajar até Bento, assim como a Sub-17, para enfrentar o Esportivo lá pela Liga Serrana. E para fechar as informações dessa semana, tem muitos resultados, muitos compromissos das categorias do Índio. O Aimoré, também no dia 20, no feriado, o Índio fez nas categorias Sub-7, Sub-9, Sub-11, Sub-13, Sub-15, amistosos contra a ABB, aqui em São Leopoldo, mas foram as categorias de futsal. As partidas, na verdade, foram realizadas, então, no ginásio da equipe da casa, com o objetivo de oportunizar esses atletas das categorias com essas atividades. Então, mais um encontro aí, mais uma integração com essa equipe aí que o Aimoré realizou, mas dessa vez de futsal. Essas foram as informações, então, dessa semana. Eu peço que você que acompanhou mais uma edição do Momento Curumim, novamente, aproveite, mande para seus amigos, para que a gente possa crescer ainda mais com este trabalho que nós realizamos aqui na Rádio Índio Capilé. E, além disso, voltamos a tratar, você que é dono de uma empresa, tem o seu próprio negócio, ou também tem algum conhecido que tenha, faça a sua divulgação, divulgue o seu trabalho aqui na Rádio Índio Capilé, no Momento Curumim. Com o seu trabalho, então, terá um grande destaque aqui na rádio. Você pode saber mais informações através das nossas redes sociais e também no nosso WhatsApp, no 51994898080, 51994898080. Nos chame lá, que daí a gente vai conversar para acertar aí alguns detalhes para que você possa fechar o plano e divulgar, então, a sua marca aqui na Rádio Índio Capilé. E amanhã, então, categoria Sub-15 contra o Grêmio, Campeonato Gaúcho, e com transmissão da Rádio Índio Capilé. Isso mesmo, comigo, Emanuel Freilich, também estarão o Nicolas Wagner e o Emanuel Della Rosa, contando mais um capítulo da história do Índio na competição. Tá certo? Desejo a todos um ótimo final de semana, um grande abraço, e fica a torcida que o Aimoré consiga uma vitória contra a equipe gremista. Valeu!